Fala galerinha, beleza? Fala pessoal, hoje vamos estar mostrando para vocês aí, né, a captura de um gambá, conhecido mais aqui na nossa área como mucura. Tá mostrando para vocês aí a captura do animalzinho aí, todo cuidado, depois devolvendo ele aí numa árvore aí próximo da empresa, tudo certinho. Vamos lá!